Tô escutando bem, pode falar. Beleza. Então, eu não sei se esse assunto ocorreu aqui ontem na aula, porque eu não participei ontem da aula, infelizmente, eu não pude participar por um problema pessoal. E eu Tá bom. comentei ontem no grupo que. Aí eu vou te falar o assunto agora. Ontem eu comentei no grupo, que tá todos os alunos, né? Que eu vi uma situação que eu fiquei um pouquinho triste e chato com ela. O que acontece? Tem um amigo, eu saí da minha cidade ontem e encontrei um amigo meu lá em 30 quilômetros da minha cidade, eu moro em Murié, encontrei ele em Rosário da Limeira, e ele comentou comigo que formou na Unopar, se eu não me engano, foi na Unopar, em farmácia, à distância, igualzinho a gente está fazendo aqui. E ele falou comigo que formou e até hoje não conseguiu pegar o cartãozinho, né, pegar o CRF dele, né, do Conselho Regional de Farmácia. Diz ele que está tendo até que entrar com processo e que o próprio pessoal do conselho já falou com ele que não é válido. E ele falou também comigo que ele teve a mesma luta que a gente tem aqui, porque vira e mexe, alguém fala que a gente que o que a gente está fazendo não vai ser válido, a gente liga para a faculdade, manda mensagem, eles falam que são autorizados pelo MEC. E ele estava comentando comigo ontem que enquanto não tiver a primeira turma formada, ninguém tem certeza de nada. Depois da primeira turma que passa, sim, a ter certeza. E eu até comentei com o pessoal da turma aqui, não sei se vocês comentaram com você ontem, esse assunto aí. E a Aline, a última professora nossa, ela tinha comentado com a gente que ia formar uma turma no meio do ano. Aí o que eu queria saber de você? Você pode ajudar, se você consegue contato de algum aluno que formou no meio do ano, para a gente ter o contato dele, a gente trocar uma ideia. Qualquer dos alunos que formou, que você conseguiu um contato, porque ligar para a faculdade, ele sempre fala a mesma coisa, que é autorizado pelo MEC. A gente liga para o CRF, o CRF fala que se é autorizado pelo MEC, eles não podem fazer nada e eles têm que aceitar. É isso que eles falaram comigo. Só que fica aquele jogo de empurra, né, Paulo? Na verdade, ninguém tem certeza de nada, né? Na verdade. Nem a faculdade dá certeza para a gente. O CRF, eles são funcionário público, eles não estão nem aí, desculpa a expressão, para nada. E a gente fica aqui, perdendo nosso tempo, perdendo dinheiro, e a gente não sabe se vai chegar no final de tudo e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse cara que eu conheci, ele, o Maxwell. Aí eu queria ver se tem como nos ajudar. Tá, vamos lá. Foi tocado no assunto ontem, sim, não lembro, foi uma aluna que comentou isso com a gente, né? E eu vou repetir o que eu falei para ela e o que eu me comprometi com vocês a respeito desse assunto. Então, o ensino à distância, ele foi liberado pelo MEC, foi reconhecido, por isso que as faculdades iniciaram com essa modalidade, né? Ninguém ia iniciar uma modalidade sem aprovação do MEC, porque depois teria esses embargos ao final. Então, ele teve a liberação e para iniciar a turma. Ao longo, né, vocês já as turmas já tem turmas finalizando, então lá quando iniciou, ao longo do percurso, né, houve sim uma movimentação para embargar as turmas EAD, para que não tenha formação dentro de farmácia EAD. Claro, né, não é interessante, vários profissionais vão se formar, vai facilitar o ensino, não é interessante a nível de competição entre profissionais. Mas, ainda assim, mesmo que teve essa vertente, não foi embargado o estudo EAD. Ainda assim, se tivesse sido embargado naquele momento, seria embargado para novas turmas iniciarem. Para as que já iniciaram, elas são respaldadas, elas já começaram, já estavam em percurso, elas são respaldadas pelo início. Vocês já estão no caminho, então vocês têm esse respaldo, mas não foi embargado o ensino EAD de farmácia. Pelo contrário, foi o que eu ainda comentei ontem. Faculdades presenciais já estão, mesmo dentro da modalidade presencial, já existem disciplinas EAD. Então, a tendência é mais cursos virem para EAD, a tendência é nenhum curso ficar 100% presencial. Agora, sempre eles vão colocar uma ou outra disciplina de forma EAD. Então, a EAD, ela tem essa crescente, né? Mas trouxe, a conversa veio, né, ontem, e o que eu me comprometi, né? Conforme eu tenho os contatos do conselho,
eu vou entrar em contato com o conselho para ver se tem algo diferente, se o pessoal que está se formando está pegando esses documentos, né, de acordo, mas eu tenho certeza que sim, mas eu vou trazer essa informação. Eu hoje já perguntei para ele, mas ele não conseguiu me informar que ele estava numa conferência. Mas a gente fica combinado que para a próxima aula eu trago tudo detalhado para vocês. Eu não tenho essa turma que já se formou, não eram alunos meus, eu não tive contato com eles, mas eu tenho uma turma que eu peguei, que eles se formam no começo do ano que vem, né? Esse é o último semestre deles, eles já finalizaram, eu acompanhei eles em parte de estágio, e eles estão finalizando esse ano, né? E já tem uns que já trabalham em farmácia, era uma turma que eu atendi presencial e depois a gente foi para o EAD. Eles já tem muitos que já trabalham em farmácia, já estão com seus empregos ali direcionados, estão só esperando o diploma, o CRF, para já assumirem ali seus compromissos profissionais. Então, eu tenho certeza que está tudo respaldado, mas me comprometo, né, a trazer esse posicionamento de alguém de dentro do CRF. Né? Esse meu contato, ele é nível de CRF Paraná, mas ele vai responder a nível federal, né? De como está isso normativo a nível federal, né? Se existem algum estado que o CRF está embargando. O CRF o nosso conselho, ele é bem enjoado, vocês vão, né, lidar com isso, ele é bem chatinho, mas lei é lei, o que está liberado é liberado, não vai dar credibilidade dele, né? Então, quem está dentro da formação e continua respaldado. Mas vamos aguardar o posicionamento, né? Aguarde até quinta-feira que vem, que eu trago bem respaldado, eu trago já as leis, as normativas que ele me passar e eu trago para vocês. Vamos combinar assim? Pode ser, Setembro? Tá jóia, Paula. Eu te agradeço, entendeu? Você tá vendo isso aí, correndo atrás disso aí. Assim, basicamente, a sua resposta é igual à da Universidade Uniacel, basicamente. Não tiro sua razão também, não. Até porque isso também trabalha para a instituição, né? Mas é o que temos. Mas eu, como profissional da área, e eu entendo o anseio e o medo de vocês, porque, poxa, ninguém tem tempo a perder, muito menos dinheiro, né? E ainda mais que vocês têm essa projeção para frente para atuar dentro da área. Então, eu me comprometo com vocês para averiguar, aí não a nível dentro da instituição, a nível de CRF mesmo, né? Quais são as normas, como que está isso lá, e daí eu trago para vocês, a gente tem uma conversa a respeito. Sim, só mais um minutinho, até te agradeço a sua atenção que está me dando e tudo mais. Eu só queria deixar mais uma coisinha. Se você não conseguir isso que você falou, se você de alguma forma der errado, se não conseguir, eu queria saber se tem como você se comprometer comigo a fazer o que eu pensei no início, que seria basicamente muito simples. Porque você tem contato com o pessoal da Uniacel, porque a gente não consegue ter esse contato. De pegar um telefone de algum formando, de alguma pessoa que formou no meio do ano, e passar para a turma o telefone de qualquer um. Sempre tem alguém que pode solicitar um telefone, que vai mandar uma mensagem para o pessoal da turma que formou, falar, gente, tem uma turma que ela está com dúvida, tem um pessoal lá que está com dúvida, se vai também formar, vocês formaram, vocês já conseguiram o seu CRF, tem como, eu posso passar o telefone de um de vocês? Com certeza um ali vai falar, para passar o meu e tal. Se você tem como, se o seu der errado, o seu processo aí que você falou para fazer, com esse rapaz lá do Paraná, se tem como você se comprometer com a gente de pedir o pessoal da Uniacel para passar o telefone de alguma pessoa da turma, porque aí sim a gente ia ficar bem mais tranquilo e respaldado. Não, beleza, eu consegui, tá aqui, beleza. Tá, jóia. Vou ver o que eu consigo dentro disso tudo, tá? De repente consigo o do CRF ou uma pessoa formada dentro da área. Vamos... Algo sólido eu trago para vocês. Me comprometo em trazer algo sólido. Vou ver se eu consigo contato de alguém, ou se dentro dessa informação dentro do CRF, mas a gente traz algo sólido para a gente se respaldar, tá bom? Tá ótimo, então, Paulo. Obrigado, sim. Nada, eu que agradeço. Gente, pode deixar que quinta-feira a gente conversa mais embasado, com embasamento mais a respeito, tá bom? Então, vamos lá, gente. Espera lá, que acho que travou aqui. Isso, agora voltou. Tinha travado aqui. A Sandra
Deixa eu ver o que ela falou. Fui postar o paper em produção acadêmica. Na hora de marcar os colegas, não tinha o nome de um participante. O que faz acontecer isto? Pessoal, assim, o que pode ser, né? Não sei se é, mas o que pode, normalmente, é o que acontece na grande maioria. Vocês veem que é muito difícil colocar o link para vocês no grupo, né? A instituição sempre pede que vocês peguem o link dentro ali do Teams, direto do Teams. Por quê? Conforme termina uma turma, começa outra, uma disciplina, começa outra, existem alunos que não estão matriculados em todas as disciplinas. Isso vai depender de reaproveitamento de matéria, às vezes de outro curso que já tenha, ou às vezes está recursando uma disciplina que perdeu lá e agora voltou só para recursar, enfim. Então, vocês têm ali normalmente um grupinho meio fixo, mas um ou outro vira e mexe entra ou vira e mexe sai. Isso sempre vai acontecer. Então, por isso que tem o link, é o ideal que vocês peguem ali, que acontece, aí às vezes você continua no grupo, você pega o link ali, mas você não precisa cursar essa disciplina. Ou então você precisa cursar essa disciplina, mas essa disciplina você está vinculado a outro tutor, né? Você cursa com outro tutor. E daí você não vai aparecer ali, né? Na minha tabelinha ali de alunos não aparece para mim, e para vocês, como colegas, também não aparece. Então, depois me passe, Sandra, no meu particular, qual é o nome desse aluno, né, de quem você não conseguiu, desse colega que você não conseguiu adicionar. Já peça para ele, né, quem for esse colega, já para entrar lá e confirmar se o tutor sou eu, se de fato está lá Paula Camila. Pode ser que seja outro tutor, e daí precisa redirecionar ali a parte do seminário, porque até para atribuir nota não vai aparecer para mim, né, o nome a matrícula não vai aparecer para mim, eu não vou conseguir atribuir nota, então tem que se encaminhar lá para o grupo adequado, para o tutor adequado. Caso não seja essa opção, que no 99,9 é sempre isso que acontece, aí a gente averigua lá e precisa pedir suporte para o TI, para ajustar, ou para o polo, para colocar o nome lá. Se for essa situação, é mais fácil. Né? As duas situações é fácil, na verdade, só que daí, se for a do tutor, a gente vai precisar direcionar para o tutor adequado, para quem for o tutor desse aluno. Tá bom? Deu para entender, Sandra? Daí, qualquer coisa, você me passa lá no particular, a gente vai conversando. Joia. Débora já colocou, perfeito. Gente, conforme vai dando um tempinho, vocês já vão ajustando, eu já vou corrigindo, tá bom? Eu já vou atribuindo nota lá para vocês. Então, vamos lá, gente. Como que vai ser a dinâmica de hoje? Hoje, a unidade 1, a gente viu o tópico 1 ontem. Hoje, vamos ver o tópico 2, porque ele é bem tranquilo, né? Não é um conteúdo pesado, essa parte inicial é bem tranquila. Então, a gente vai conversar sobre calibração, né, de vidrarias, de instrumentos. A gente está falando sobre química analítica quantitativa. Então, a calibração é extremamente importante para que esses dados sejam sólidos, para que possamos confiar nesses dados. Então, ali vem a calibração. Então, a gente vai falar sobre ele. E tem a prática de calibração. Aí, depois a gente vai para a prática. A prática ainda o laboratório não está rodando legal, que é uma prática completa, mas eles já ajustaram. Provavelmente para o próximo já vai estar tranquilo, mas tem novamente aquele vídeo, então dá para a gente acompanhar bem. Mas agora vamos para o slide. Aqui, gente. Então, estamos dentro de química analítica quantitativa. Então, estamos vendo dentro dessa área específica, quantitativa. Então, a gente precisa dar resultados, as nossas análises precisam dar resultados em números, em quantidades, em porcentagens, em volume, né? Então, não é somente qualitativa. A gente não quer saber se tem ou se não tem. A gente quer saber quanto tem, né? Quanto tem desse analito nessa amostra. Então, a calibração, então, para isso a gente vai usar de instrumentos, né? Então, a gente viu ali nos clássicos que a gente usa muito de instrumentos volumétricos, né? De beckers, de pipetas, desses instrumentos para titular que são mais vidrarias. E daí, dentro da instrumental, a gente vai ter ferramentas, vamos ter ali instrumentos mais avançados, né? A gente vai ter ali equipamentos que vão nos auxiliar. Tanto os equipamentos quanto as vidrarias, elas precisam passar por uma calibração. Então, a gente precisa calibrar
para garantir que aquele resultado ele é fidedigno, aquele resultado ele é confiável, porque a gente viu ali que a gente está fazendo análises dentro de uma balança analítica, aonde a gente tem ali 5, 6 casas após a vírgula. Então, são números ali muito precisos. Então, um erro de variação, um errinho ali na calibração, vai interferir diretamente nesses resultados, né? Então, ela vai prejudicar o resultado final. Então, antes de você usar essas vidrarias, você precisa calibrar, você precisa saber. Então, ali um Becker está falando que ele tem um volume de 50 ml. Mas será que é 50 ml mesmo? Porque na hora que pedir ali, dentro de uma reação, de uma análise com várias reações químicas, que pedir 50 ml de determinado produto, de determinado ali solvente, indiferente de algum líquido que você precisa adicionar, será que ele vai ter 50 ml mesmo? Então, ele vai ter um desvio, ele pode dar um desvio para cima, um desvio para baixo, você precisa saber esse valor do desvio para fazer a correção na hora ali de você estar fazendo a sua análise, né? Então, um exemplo, quando a gente está fazendo um bolo e pede 50 ml, não se importa, a gente não tem a importância daquele copo medidor, se realmente é 50, de repente ele mede 55, de repente ele mede 45, 40, ele tem um desvio. Agora, dentro da análise, dentro de uma análise laboratorial, dentro de uma análise mais específica, essas interferências, né, interferem bastante. Lembrei agora, só né, sobre o assunto, só curiosidade a respeito do assunto, eu lembro quando recente veio a moda daquelas garrafas, né, importadas ali da China, né, veio aquelas garrafas, veio uma garrafona, uma garrafa média, uma garrafa menor, enfim, veio as garrafas lá, né, normalmente elas vêm num kit, viram uma febre, e o pessoal comprava os kits das garrafas, enfim. Aí bateu na curiosidade de alguém de conferir, né, uma falava que tinha 2 litros, outra 1 litro e pouco, outras 500 ml, de conferir, né, a volumetria ali se estava de acordo, e a grande maioria estava muito fora, né, as que era 500 ml, às vezes tinha 300, as de 1 litro ali tinha 700 ml, enfim, então elas tinham uma aparência robusta, mas elas não tinham ali a medição, então prejudicou de repente no dia a dia, tomei 2, 3 litros de água, mas de repente não tomou. Então, já interferiu no estilo de vida. Então, isso só para a gente ilustrar, né, a importância da calibração. Então, a calibração é um importante passo numa análise e ela permite conhecer e relacionar o valor de concentração conhecida de soluções preparadas em laboratório com seus resultados instrumentais. Então, pega um número conhecido para fazer a aferição ali para você poder confrontar com aquele resultado conhecido com o resultado que aquele instrumento vai te dar. Podemos realizar calibrações de métodos analíticos, como também de vidrarias volumétricas e graduadas do laboratório. Este tipo de cuidado com a vidraria de laboratório aumenta a precisão dos volumes contidos nesses materiais, aumenta a precisão das análises realizadas dentro desse laboratório, aumenta ali a qualidade desses resultados. Então, sobre calibração de vidrarias. Então, aqui a gente tem uma vidraria, a gente tem o balão volumétrico e a gente tem algumas características nela, né? A gente tem alguns dados, vamos analisar. Então, aqui a gente tem um menisco. Então, o menisco é onde ela precisa chegar para ter o valor indicativo. Então, aqui ele está falando que ele tem 1000 ml, tem 1 litro. Mas até onde é 1 litro? É até aqui? É até o meio? Até aqui embaixo? Então, é até o menisco. O menisco ainda tem um cuidado que a gente precisa ter a respeito do menisco. Aqui, só para ver se era o próximo. Então, a gente precisa ter um cuidado ao olhar o menisco. Já vamos falar sobre isso. Então, ela vai vir aqui na vidraria a informação, né, de quanto ela é, qual a capacidade dela. Então, essa vidraria, esse balão volumétrico, ela tem a capacidade de 1 litro, de 1000 ml. Então, essa é a capacidade dela. Essa calibração foi feita a 20 graus Celsius, porque tem que ter a temperatura, porque a temperatura interfere no volume, na expansão do volume. Então, é colocado a temperatura que é feita a calibração.
Aqui a gente tem aqui o grau de incerteza, tá vendo? A incerteza desse instrumento. Ou seja, ele pode ter uma variaçãozinha. Tá vendo que a variação é bem pequenininha. Então, de 0,4. Então, ele tem uma variaçãozinha ali de 0,4. Então, ele já te dá o grau de incerteza, o volume de incerteza, que é uma variaçãozinha que ele pode dar. E as vidrarias, elas podem ser classificadas em classe A e classe B. Então, a classe A são vidrarias de maior rigor metrológico. Então, eles têm um maior rigor na sua medição, né? Na sua volumetria, ela está ali na sua medição, ela tem um rigor maior. Então, são esses vidrarias que vão ser utilizadas dentro dos laboratórios, dentro das análises. A classe B são vidraria do uso rotineiro, a qual você vai usar para produtos a quais você não precisa ter essa precisão, né? Que você não tenha, não tem esse grau de precisão tão alto. Então, é para o manejo do dia a dia, essas podem ser que ela vai ter um grau de incerteza maior, mas conforme, às vezes, é para reações onde esse grau, onde esse desvio é aceitável, então ele pode ter. Então, vai ser dividido isso tudo, essas informações precisam vir ali na vidraria. Sobre o menisco, né? Então, a gente viu aqui que ele tem o menisco, que é onde vai, até onde vai, né? Até onde o líquido tem que ir ali, para que ele corresponda ao total de volume da vidraria. Então, para mim ter 1 litro, eu preciso ir com líquido até o menisco. Só que a gente está falando aqui de precisão. Não é mais ou menos, então um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Não, você tem que chegar ao máximo possível em cima desse risquinho ali, que ele circunda aqui essa borda. Então, você tem que ir até o máximo onde puder. Então, como é feito essa verificação do menisco? Então, vocês concordam que se a gente pegar aqui a vidraria e colocar aqui, olhando de cima, esse olhar vai interferir? Eu vou ver de forma distorcida aonde esse líquido tá. O mesmo se eu olhar de baixo para cima, eu também vou ver distorcido, vou ver ele mais acima do que ele tá, na verdade. Então, vai interferir. Vou colocar mais líquido achando que ele não chegou à borda e, na verdade, já chegou. Então, esse menisco ele precisa estar. Se eu ver ele também na mão, eu segurando na mão, né? Eu vou olhar aqui. Não pode, porque o tremor da mão, não consigo manter ele estável ali. Então, eu preciso deixar ele numa plataforma, ele precisa estar fora do manejo, né, em cima de uma plataforma, para que seja verificado esse menisco. Então, a leitura do menisco. É importante realizar a leitura correta no menisco nas vidrarias. Vamos observar as imagens abaixo e as recomendações. Então, nessa primeira imagem aqui, o menisco está sendo observado de cima para baixo, né? Então, aqui está dando uma interferência. Então, quando você olha de cima para baixo, a tendência é você colocar um número menor, você já achar que ele já chegou aonde deveria e não chegou ainda. Então, dá a impressão que ele já está no local adequado, né? Então, ali vai ter interferência. Quando você olha ali de baixo para cima, aí vai ter interferência também, porque vai parecer que não chegou ainda, você vai adicionando mais líquido, né? A impressão que dá que ele ainda não chegou. Então, qual que é o adequado? Ele esteja, né, no rumo da sua visão, né? No rumo ali dos seus olhos. Então, você precisa colocar ele, né, numa plataforma e, de repente, se tiver uma plataforma mais elevada, dependendo quando laboratórios voltados para essas análises, então ele já tem uma plataforma um pouquinho mais elevada para que isso aconteça. Então, você coloca ali, deixa ele dar uma descansadinha para que ele não fique movimentando, né? Porque você não pode fazer a leitura também no momento que ele está movimentando, porque vai interferir. Aguarda o líquido estabilizar. Ao que ele estabilize, você faz a leitura ao rumo dos seus olhos numa plataforma estável, sem estar na mão. Aí você consegue fazer uma leitura fidedigna, você consegue fazer a leitura adequada, né? Ele precisa estar ali, o embauladinho dele precisa estar no menisco. Então, aquele embauladinho dele tem que estar ali no menisco, você faz a leitura. Esta é a maneira correta de fazer a leitura do menisco. Então, se você fizer olhando de cima para baixo, ele vai interferir no resultado. Se você fizer olhando de baixo para cima, ele vai interferir no resultado. E se você fizer segurando, ele vai dar interferência nesse resultado. Então, a gente está falando de resultados precisos, a gente precisa de uma precisão, né, dentro dessas análises
quantitativas. Então, a gente precisa da precisão. Então, 1 ml ali, uns ml que passa para cima e para baixo, vai interferir no resultado final, vai aumentar essa variação, e conforme a variação movimenta, você vai soltar ali resultados errôneos. Sobre a lavagem dessas vidrarias, como deve ser feita? Então, antes de iniciar qualquer processo de calibração de vidraria, é importante que elas estejam perfeitamente limpas. Por quê? Parece que é bobeira, mas que a gente está falando de alta precisão, a gente está falando de análises químicas de alta precisão. Então, a sujidade, né, as moléculas, as partículas de sujeira que pode estar ali nessa vidraria, né, onde você for usar, vai interferir nesse resultado, nessa pesagem, nesse resultado, né? Então, vamos pensar que a gente vai pesar, a gente está fazendo uma pesagem ali numa balança analítica. Ela vai pesar várias casas depois da vírgula. 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Então, a gente precisa, ela pode calcular o peso, a massa dessa sujeira que está ali, né? Dessas moléculas, dessas partículas que estão ali nessa vidraria. Então, por isso que a gente precisa fazer a limpeza. Qual é a maneira adequada? Então, ela precisa estar limpíssima. Qual a maneira adequada para manter ela limpa? Então, a lavagem de vidrarias deve ser feita com água e sabão, ou com uma solução especializada para limpeza de vidrarias. Então, ou vai ser com água e sabão, ou com uma solução específica, né? Não vai usar outros componentes. A secagem dele precisa ser realizada de forma natural. Então, normalmente deixa essas vidrarias lá para elas secarem. Ou seca com papel, onde não vai depositar, onde não vai depositar partículas. O que a gente não pode levar nunca em estufas, né, essas vidrarias, porque ela pode deformar essa vidraria e vai interferir, então, agora na sua volumetria. Então, ele não pode suportar mais tanto volume que ele suportava, ou menos, ou ali na quantidade, enfim, vai deformar e o resultado não vai ser preciso. Então, a secagem, principalmente, não pode ser feita em estufas. Então, calibração de vidraria. Basicamente, como que a gente vai fazer essa calibração? Então, ali a gente tem uma balança analítica, né? Então, a gente vai fazer primeiro a pesagem desse vidro, né? Dessa vidraria, a qual você quer calibrar, faz a pesagem dele ali. O que é importante a gente lembrar? Não é usado as mãos, você não toca com as mãos, sempre é usado uma pinça, tem sempre um objeto que auxilia você a pegar, retirar. Por quê? Porque você pode ali interferir, né? A mão pode ter algumas partículas e você pode interferir nessa massa, lembrando que a gente está falando de alta precisão. Então, a gente não pega com as mãos, né? A gente faz o manejo ali dentro do laboratório, normalmente com pinças, tá? Que é feito a pega. Acho que no outro laboratório, acho que a gente já mexia em algumas vidrarias com a pinça, né? A gente vai fazer essa prática aqui de calibração de vidraria. Ali não tenho certeza se ele chega a usar a pinça, né? Se eles verificam, mas vocês saibam, né? Já tem essa ciência que é sempre feito com a pinça. Nunca pega com a mão diretamente, porque vai interferir, né? Às vezes ali fica algum resíduo, enfim, vai interferir no resultado. Então, faça o peso, né, dessa vidraria, pesa ali a vidraria vazia, somente com ar. Depois faz o peso dela com água. Então, ali faz o pezinho dela com a água, aí faz a diferença. Então, a diferença dela com a água, com ela vazia, a gente tem a massa de água. Então, aqui primeiro é feito a volumetria num becker, né? Então, ali, vamos dizer, vai ser 20 ml. Então, a gente faz a volumetria num becker, então a gente quer calibrar o becker, então faz a volumetria no becker, depois leva ali para pesagem, então ali a gente tem a massa de água, depois pela uma formulazinha, a gente vai descobrir a densidade, então você tendo agora a massa de água sobre o volume, a gente vai achar a densidade. Tendo a densidade, depois você consegue o volume, então o volume, né, é igual a massa que a gente conseguiu sobre a densidade. Então, agora você tem o volume, você tem a densidade e você tem o volume, né, dessa vidraria.
Então, a partir dali, ela está calibrada, então você consegue descobrir a variação. Isso aqui vai ficar mais ilustrado para vocês, que a gente vai ver na prática. Mas vocês vão ver ali que, às vezes, um becker que fala que é 50 ml, que é o volume dele, vocês vão ver que, às vezes, é 49,5 ou 50,05, né? Ele tem uma variaçãozinha pequenininha, né? Essa variaçãozinha vai depender, claro, né, se ele é uma vidraria classe A ou classe B. Se for uma vidraria classe B, ele vai ter uma variação maior. Se for uma vidraria classe A, essa variaçãozinha vai ser bem pequena. Mas a gente vai ver ali que ele tem uma variaçãozinha e a partir dessa variação a gente consegue identificar, a gente consegue calibrar. Então a gente já sabe essa vidraria, qual é o desvio dela, qual é o valorzinho que ela dá o desvio, você consegue verificar se ela está precisa e a partir dali você consegue garantir que as análises feitas usando essas vidrarias estão seguras. Sobre calibração dos instrumentos, né? Então, a gente tem ali as técnicas clássicas, as técnicas instrumentais. Então, quando a gente tem nas técnicas instrumentais, a gente vai usar ali ferramentas, instrumentos, vamos usar ali alguns equipamentos que vão nos auxiliar, né, nessas análises. Esses equipamentos são mais precisos. Não sei se nessa prática a gente não chega a ver a calibração de instrumentos, mas a calibração de instrumentos, basicamente, ele é feito através de uma solução conhecida, com uma concentração conhecida. Então, ele já tem uma solução, já tem um valor específico, então você vai fazer a exposição desse instrumento através desse valor específico. Aí, dentro dessas calibrações, tem as substâncias padronizadas, que são os padrões primários e as padrões secundários, que são essas substâncias de valores de concentrações conhecidas. Então, os padrões primários são substâncias com pureza suficiente para permitir a preparação direta dessa solução, e os secundários são substâncias que devem passar pelo processo de padronização, ou seja, passa pelo processo no qual descobriremos a concentração exata da solução preparada através da análise clássica. Então, pode ser pelo primário ou secundário. Então, no primário, primeiro, coloca ali uma substância conhecida, com valor de concentração conhecido. No secundário, é feito diluições, né? Muitas vezes é feito várias diluições e vai fazendo as aferições ali para ver essa variação, se o equipamento está pegando essas variações, vai se ele notando os valores. A partir desses valores, você consegue, então, garantir a calibração desse instrumento. Então, aqui está o passo a passo, faz a leitura, tudo mais. Método de quantificação já é tópico 3. Então, joia, gente. Aqui a gente finaliza a parte teórica, né, de uma forma mais otimizada, a nossa parte teórica do tópico 2 dentro de química analítica quantitativa. Vocês estão vendo que não é uma química tão pesada, gente, é uma química mais tranquila, é mais voltado para essa parte de análises. Então, ela não fica tão maçante quanto uma química padrão. Vamos agora ver o primeiro laboratório das práticas obrigatórias, que é sobre calibração. Deixa eu abrir aqui. Que é essa calibração de vidrarias, é exatamente isso que a gente conversou. Então, vai ficar bem bacana para vocês visualizarem, porque a gente acabou de conversar a respeito e agora a gente vai fazer essa prática. Deixa eu abrir aqui. Eu já tenho aqui, gente, a tabelinha das 4 práticas obrigatórias, depois eu já coloco para vocês no grupo, tá?
Deixa eu só ver a dúvida aqui da Tainara. Isso, Tainara, se o paper já estiver pronto, você pode já publicar, eu já consigo dar uma olhadinha, se tiver tudo certo, eu já vou atribuir as notas ali, e se tiver, por exemplo, que ele tem ali algumas etapinhas que vocês precisam cumprir em cada fase ali, se caso faltar alguma situação, se caso estiver fora da norma, alguma coisa assim, eu posso sinalizar para vocês conseguem fazer a correção e publicar novamente. A gente tem um prazo ali, até 18/10, se eu não me engano, e daí a gente vai até lá e ainda consigo ir olhando alguma coisinha. Aí depois é só se preparar para os slides. Os slides mais para frente. Os slides não é para agora ainda. Então agora foquem no paper, na parte escrita, e se já tiver tudo certo, já dá para publicar lá. Então, a nossa prática, algarismos significativos, a gente conversou ontem, né, sobre esses algarismos significativos, erros e calibrações de vidraria. Então, essa é a prática, pessoal. Quem conduz esse laboratório é o professor José Edson, que é o docente responsável por essa disciplina, né? Então, cada disciplina tem um docente responsável, ele que produz o material, ele que produz para vocês a trilha, né, de aprendizado, coloca ali, ele monta a dinâmica de como vai ser trabalhado. Então, é esse laboratório, ele que vai conduzir ali o passo a passo de como é feito, tá bom? Eu vou avançar um pouquinho, que nessa parte inicial ele fala sobre como se vocês nunca tivessem tido contato com o laboratório. No canto superior direito, temos o botão reagente e os erros a essa temperatura principal será da mesa. Agora que você... Então, aqui ele vai iniciar com os EPIs. Então, aqui a nossa prática inicia a partir daqui. Agora que você já conhece o ambiente de trabalho, vamos iniciar nossa prática. Para isso, devemos vestir os EPIs indicados para essa experiência. Vamos mudar a visualização para o armário de EPIs. Em frente ao armário, você pode clicar sobre as portas para que elas se abram. Posicionando o mouse sobre o EPI, você poderá ler uma breve descrição dele, e ao clicar sobre ele, surge a opção Usar este item. Caso você clique sobre algum item de EPI que não é utilizado nessa prática, surgirá uma mensagem na parte superior da tela indicando que este item não participa do experimento atual. Portanto, feche as portas e retorne para a mesa. Vamos então preparar o experimento. Mude a visualização para as gavetas e selecione todos os itens que participam da prática. Abra a gaveta, clique sobre os beckers, a proveta e a pipeta. Feche a gaveta e abra a segunda gaveta. Utilizaremos a pera de pipetação também. Feche a gaveta e retorne para a mesa. Aqui cabe trazer uma informação importante. Anote todos os dados que forem significativos para que posteriormente possa responder às questões da avaliação dos resultados. Podemos agora, de fato, iniciar a parte prática. Então, vamos fazer ela em 4 etapas, sendo que na primeira, iremos comparar os volumes do becker e da proveta. Para isso, adicione 20 ml de água destilada com o auxílio da piceta no becker de 50 ml. Clique na piceta e coloque no becker de 50 ml. Utilize a graduação lateral para acompanhar o volume de água adicionado no becker. Para adicionar água ao becker, clique e pressione a piceta. Feito isso,
Clique em retornar. Abra as portas laterais e superior da balança analítica e insira a proveta na balança. Feche as portas, ligue a balança e clique em tarar para zerar a medida. Agora, vamos conectar a pipeta à pera. Clique sobre a pipeta e clique em conectar a pera. Clique sobre o conjunto formado e coloque no becker de 50 ml. Utilize a graduação lateral para acompanhar o volume de água que é adicionado. Você pode subir e descer para evitar erros de paralaxe. Atenção! Para utilizar a pipeta graduada, é necessário seguir algumas ações. Sendo assim, para iniciar a sucção com o aparato fora do becker, pressione a pera, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Para succionar o conteúdo presente no becker, clique no botão lateral esquerdo intitulado Inserir no recipiente. Então, pressione com o botão esquerdo do mouse sobre a válvula S até que o menisco seja lido corretamente na marcação de 0, o que indica que a pipeta está totalmente preenchida. Feito isso, retire a pipeta do becker e retorne para a mesa. Abra a porta superior da balança analítica, clique sobre a pipeta e coloque sobre a balança. Para despejar o conteúdo de água, pressione a válvula E. Feito isso, retorne para a mesa e repita os passos anteriores até que todo o volume do becker seja transferido para a proveta. Não esqueça, para succionar, utilize a válvula S. Posicione novamente sobre a balança e despeje o conteúdo de água clicando na válvula E. Retorne para a mesa. Agora você pode fechar a tampa superior da balança analítica e anotar o valor de massa indicado. Feito isso, abra a porta lateral da balança e superior, retire a proveta e coloque-a na mesa. Clique novamente sobre a proveta, habilite a graduação e anote o volume indicado. Os dados que você obteve nessa primeira parte devem ser anotados na tabela 1, que está disponível na seção Avaliando os resultados do roteiro do experimento. Depois de realizar as anotações, clique sobre a proveta, desabilite a graduação, clique novamente sobre ela e remova o conteúdo. Sendo assim, terminamos esta etapa. Vamos em frente para a etapa 2, onde compararemos os volumes da proveta e da pipeta. Dessa forma, selecione a pipeta para depositar água no becker. Clique sobre ela e selecione a opção Colocar no becker, de 50 ml. Utilize a graduação lateral para acompanhar e deposite 50 ml dentro do becker.
Feito isso, retorne para a mesa. Posicione o conjunto formado pela pipeta e pela pera sobre o becker de 50 ml. Insira o conjunto no recipiente e utilize a válvula S para adicionar 10 ml à pipeta. Utilize a graduação lateral para acompanhar o volume de água adicionado. Em seguida, retire do recipiente e retorne para a mesa. Posicione novamente a proveta dentro da balança analítica. Feche as portas. Pare a medida. Abra a porta superior, clique na pipeta e coloque sobre a balança. Utilize a válvula E para liberar o conteúdo. E retorne para a mesa. Feche a tampa da balança e anote a massa obtida. Abra as portas da balança, coloque a proveta na mesa, habilite a graduação e anote o volume obtido. Com todos os dados em mãos, preencha a tabela 2 disponível na seção de avaliação dos resultados do roteiro de experimento. Remova o conteúdo da proveta com o botão esquerdo do mouse sobre ela e selecionando a opção Remover conteúdo. Faça a mesma ação com o becker de 50 ml. Assim, finalizamos a etapa 2 e podemos iniciar a terceira etapa. Neste momento, você pode desabilitar a graduação da proveta. Nesta etapa, iremos comparar as medidas na proveta. Sendo assim, posicione novamente a proveta na balança, clicando sobre ela e selecione a opção Colocar na balança. Feche as portas e não esqueça de tarar a medida. Agora, clique na pipeta e coloque no becker de 50 ml. Vamos preencher o becker com 20 ml. Pressione a pipeta até que o volume seja atingido na medida lateral. Feito isso, retorne para a mesa e posicione a pipeta sobre o becker de 50 ml. Insira no recipiente, utilize a válvula S para succionar o líquido retire a pipeta do recipiente e retorne para a mesa. Agora, abra a tampa superior e clique na pipeta para posicionar sobre a balança. Despeje a água clicando na válvula E. E retorne para a mesa. Repita o mesmo procedimento até que todo o líquido do becker seja transferido para a proveta. Posicione sobre o becker, insira no recipiente, pressione a válvula S perceba que o líquido não subiu até a marcação de 0.
Isso pode ocorrer devido à medida imprecisa do Becker. Retire do recipiente, retorne para a mesa e, posteriormente, posicione sobre a balança. Utilize a válvula E para despejar o conteúdo. Retorne para a mesa. Agora, devemos preencher o becker de 50 ml com 50 ml de água. Utilize a graduação lateral para fazer este acompanhamento. Feito isso, retorne para a mesa e posicione a pipeta sobre o becker. Insira no recipiente e succione 10 ml. Retire a pipeta do recipiente, retorne para a mesa e despeje o conteúdo sobre a proveta. Para isso, clique na válvula E. Retorne para a mesa. Feche a tampa superior da balança e anote a massa obtida. Agora, abra a balança, coloque a proveta na mesa, habilite a graduação e observe o volume medido. Com os dados obtidos, preencha a tabela 3 disponível na seção de avaliação dos resultados do roteiro do experimento. Não se esqueça de remover o conteúdo da proveta e do becker. Basta clicar sobre eles e clicar em remover conteúdo. Você pode desabilitar a graduação da proveta. Assim, finalizamos mais uma etapa. Vamos iniciar a última etapa do experimento, onde treinaremos o processo de pesagem. Para isso, posicione o becker de 250 ml na balança analítica. Clique sobre ele e selecione a opção Colocar na balança. Feche a balança e tare a medida. Abra novamente a balança e coloque o becker sobre a mesa. Selecione a piceta para colocar no becker de 250 ml. Utilize a medida lateral para inserir 50 ml dentro do becker. Feito isso, retorne para a mesa. Posicione novamente o becker de 250 ml dentro da balança. Feche as portas e anote a massa obtida. Assim, você poderá preencher a tabela 4 da seção Avaliação dos Resultados, que está disponível no roteiro do experimento.
A partir dos dados coletados ao longo desta prática, você será capaz de responder alguns questionamentos que também estão disponíveis na seção de avaliação dos resultados. Dessa forma, finalizamos esta prática. Desejo a você bons estudos e não se esqueça, para mais informações, acesse a apresentação, o sumário teórico e o roteiro dessa experiência. Isso, gente. Então, depois vocês repitam esse experimento, repassam ali observando, mas ali a gente já conseguiu observar, né, a diferença e o desvio, né, que algum dessas vidrarias tinham, principalmente esse último, né? Então, quanto maior o volume que ele mede, né, que ele consegue atingir, menor a precisão dele ali. Então, um Becker de 250, vocês viram que teve um desvio maior. A gente conseguiu ver ali em relação à pipeta e a proveta, a sua precisão, né, em referente aos Beckerzinhos, né? Mas refaçam de forma com calma, com cautela, vai anotando ali no roteirinho, tem uma tabelinha para vocês colocarem esses resultados, e ali vocês vão conseguir ver bem claramente a diferença e o desvio que essas vidrarias têm. Então, se for usada essas vidrarias, se elas estiverem dentro da classe A, você vai ver ali os desvios que ela pode ocorrer dentro da análise, né? Tem ali um exemplo no último, que era 250 ml, o Becker total de 250 ml, para 50 ml, né, ele teve ali um peso de 48 em massa, né, pesado. Por que a balancinha, outro detalhe que é bom a gente falar, por que é fechado aquela balancinha? A gente coloca ali o Becker, fecha, aguarda estabilizar e a partir dali você confia no valor, porque é uma balança analítica de precisão, então o vento, a movimentação ao redor vai interferir no valor. Então ela tem essa opção de você fechar todo o cubinho dela ali, você aguarda estabilizar, aí você você anota o valor, você faz ali a conferência dos valores. Tá bom? Gente, vou deixar esse vídeo também para vocês acompanharem. Acredito que para o próximo já está corrigido o errinho do laboratório, já consegue fazer juntos, mas a experiência é bem próxima, né? É bem perto. Vou deixar o vídeo para vocês irem acompanhando. Tranquilo, gente? Tá tranquilo por enquanto? Tá fazendo sentido? Tá tudo indo mais ou menos dentro do conforme? Como que tá? Estão achando difícil? Tá fácil. Tá tranquilo, né? A gente fala assim, quando fala em química, a gente assusta um pouco, mas indo acompanhando passo a passo, indo devagar, as coisas vão se encaixando. Então, a gente vai construindo conhecimento, faz ali primeiro um degrauzinho, sobe, vai indo. Ao final, você vê que você subiu muito alto e tudo vai fazendo sentido. Então, o próximo tópico, dentro de tópico 3, também é relacionado, a gente vai falar sobre a análise quantitativa de fato, né? Quais são esses valores, como que vai ser feito. Então, a gente vai construindo esse conhecimentinho ali e tudo vai se encaixando, tá bom? Pessoal, então, para nossa sexta-feira, né, cumprimos com com o combinado, com o que precisamos, finalizamos ali o tópico 2 dentro de unidade 1 e nossa primeira prática obrigatória, já vão elaborando ali os relatórios, já vai postando lá em produção acadêmica, a gente vai acompanhando para não deixar acumular, e semana que vem a gente dá sequência, já finaliza a unidade 1 e já temos mais prática, tá bom? Para quem não tiver dúvida, gente, então já estão dispensados, deixa eu parar o compartilhamento aqui, já estão dispensados, uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana para vocês, né, para renovar as energias e dar sequência na próxima semana que vem. Para quem tiver alguma dúvida, eu permaneço aqui e a gente vai conversando, tá bom? Mas no final, pessoal. Oi? A Liliane, eu tô no grupo, né? Quando essa matéria eu tô repondo ela, porque eu perdi, né? Entendi.
E aí a gente fez o trabalho em equipe, só porque meu nome não está constando para a gente poder postar. Então eu gostaria de saber como que eu faço nessa questão, porque quando chegou para mim, né, a matéria, e eu entrei no WhatsApp da turma, eu já vim para o seu WhatsApp, né? Aham. Mas não está constando meu nome. Tá, pera lá. É Liliane Valadão, é isso? Isso. Então, deixa eu já confirmar se você tá aqui na minha lista. Você tá no semestre todo? Ou só em seminário? Bom, eu acho que é o semestre. É o semestre, né? Porque eu fui reprovada, né, na matéria, aí eles mandaram novamente para me repor. É a matéria de química também? Uhum. Tá, então pera lá. Só um minutinho, Liliane. Deixa ele abrir aqui a listagem que eu já confiro. Ó, em química, não consta seu nome. Deixa eu ver lá em seminário.